Estive pensando hoje sobre uma frase, a loucura do evangelho. Eu fiquei imaginando como que o evangelho pode criar loucos. Loucos? Loucura do evangelho? É um pouco meio difícil da gente entender, né? Mas isso é uma realidade. O indivíduo, quando ele começa a estudar e inculcar esses textos difíceis de compreender, ou qualquer parte dos evangelhos, da própria escritura, se ele for alienado, ou tiver tendência a ser alienado, ele fica imediatamente. Porque as pessoas que inculcam com isso aí, terminam perdendo a sua razão e enveredando por caminhos tortuosos e estranhos. Por isso que o Evangelho, pós-Novo Testamento, é um Evangelho de prática, é um Evangelho mais praticado do que falado, não é? Até Jesus vir a este mundo, isso era mais pelas falácias dos teólogos, dos professores. Após a morte de Jesus, quando ele está consumado, parou essas teorias escritas pelos rabinos. Mas aí o ser humano ele não se contenta em aceitar a prática do evangelho, porque a prática do evangelho é simples demais. E o ser humano sempre quer fazer alguma coisa, sempre quer fazer alguma coisa. Eu estava vendo uns vídeos hoje de uns malucos. Eu digo malucos porque é loucura, né? Como eu estava falando, é loucura, loucura. Marcar a volta de Cristo à Terra, ostentar ser presidente de uma organização mundial, querer dividir as pessoas entre joio e trigo, premeditar a volta de Jesus, o fim da porta da graça, o julgamento de 1844, o final desse julgamento, que muitos estão apregoando para 2024, para esse ano. Eu fico às vezes imaginando, isso não é racional, isso é uma loucura. Não é aquela loucura que a Bíblia diz que o evangelho é loucura para os gentios, não. Isso é loucura para qualquer ser humano. Quem já viu pensar, quem já viu até raciocinar um negócio desse? Não basta os erros cometidos no passado, do século XVIII, que foi marcado várias datas e mais datas. Foi criado profetas, profetisas, em cima dessas heresias, e que isso está sendo apregoado até hoje. O pessoal acha pouco e ainda querem criar uma nova ordem mundial, instituindo-se presidentes, instituindo profetisas. Não basta uma que errou bastante para se criar outra? Isso não é uma consciência saudável, isso chama-se uma alienação. Isso é uma loucura. Eu fiquei pensando, vendo esses vídeos e pensando hoje, como o ser humano ele é frágil, como o ser humano é tão volúvel, tão insensato de enveredar por determinados conceitos puramente por vaidade. Eu achei interessante que no vídeo que eu estava vendo hoje, um senhor se intitulou presidente geral da Igreja de Deus.
com base na profetisa que é sua esposa. Veja que interessante. A esposa é profetisa e o presidente da ordem mundial é o seu esposo. Você viu aí a vaidade das pessoas incutida nesse contexto herético? Pelo amor de Deus. Isso chega a ser criancice ao extremo. Por isso que eu digo que eu hoje, eu não uso mais esses métodos de estudos sistemáticos, apologéticos, porque isso não leva a nada, não chega a lugar nenhum. As pessoas continuam sendo egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, antes amigo dos seus prazeres, dos direitos que lhe pertencem, do que amigo de Deus. Não muda nada esse conceito. Um começa a interpretar de uma forma, o outro começa a interpretar de outra, e aí o que é que acontece? Vira uma bola de neve, e quando ambos estão envolvidos num besterol do tamanho do mundo. E eu fico, às vezes, imaginando, e as obras? E as obras de Cristo, as obras da graça, do conhecimento? E aquele sentimento que houve em Cristo Jesus, será que há nessas pessoas? Não, são pessoas exclusivistas, pessoas que, se não lê a cartilha deles, eles excluem, eles menosprezam, eles castigam. Eu fico às vezes imaginando, o que adianta isso, gente? O que adianta? Que espécie de cristianismo é esse? Discriminador, alienador, egoísta, onde só sua linha de pensamento é que está certo, os outros estão todos errados. E aí fica girando essa idiotice, querendo crescer nesses conceitos populares, discordando, discriminando. E eu fico a imaginar, e as obras compaixão, e as obras de misericórdia, generosidade, onde é que ficam nessa história toda? Porque cada um olha para o seu próprio nariz, cada um se acha um santo, a Madre Teresa de Calcutá, o chefe da religiosidade, do cristianismo, né? Eu fico às vezes imaginando essas pessoas, eu fiquei horrorizado quando eu vi esse vídeo. O cara se intitulando o presidente mundial da Igreja de Cristo na Terra, pregando no meio da rua, louco, a sua esposa, achando-se a profetisa, sucessora, e sustentando um monte de heresias, tudo em nome de sonhos e revelações. E um ser humano de sã consciência, se passar para um troço desse, gente, eu estou ficando velho, mas não estou ficando doido não. Porque isso não é a loucura do evangelho que foi dita por Paulo, não. Isso é a alienação da heresia tirada desses chamados evangelhos. Que não está escrito em canto nenhum, fim da porta da graça, nem está escrito em canto nenhum, o fim dos julgamentos. É como se fosse uma heresia em cima de outra. Se uma já está errada, imagina essas duas juntas. Que você possa refletir nesses pensamentos e tirar suas próprias conclusões. Um abraço.